amigos, cara, tô com um cara aqui que só no brief aí foi bem bacana, falando sobre memória. Quem aí nunca teve esquecimento? Aquele esquecimento chato no trabalho. Muita gente, né? Eu já tive. E aí a gente vai destrinchar esse assunto. O cara que focou, tem até a Memória Academy. Não é isso aí, Renato Alves, né? Obrigado, amigo, por você ter vindo aqui. Exatamente. Palestrou agora, né? Acabou de palestrar. Palestrei agora, cara. Um mega evento, né? Gostou aí do fórum? É a primeira vez que você vem? No fórum é a primeira vez. Né? E é um desafio, né? Porque você ensinar uma técnica que exige concentração para umas quase 5.000 pessoas é um desafio para o palestrante, né? E para a turma também, mas foi muito bem, o pessoal memorizou Ah, os nossos exercícios que eu fiz lá e foi top. que massa. Eu não assisti que eu tô aqui, mas eu vou assistir ainda, que eu sei que eles estão gravando. Eu tô doido pra ver essa história da memória, porque é uma temática que todo mundo tem curiosidade para entender, né? O porquê desses esquecimentos. Mas antes de você trazer isso, como é que foi a sua vontade nesse assunto, né? De ir atrás, né? Você estava me contando lá no passado, tinha os seus problemas também, seus Pois é. desafios, né? Como foi isso? Alberto, a grande questão é que nós temos uma boa memória, mas não sabemos usar. Então, a maioria da humanidade vive na preguiça mental. Usa a calculadora, anota num bilhetinho, usa o gravador do celular, vai assistir uma palestra, fica tirando foto dos slides da palestra, por quê? Para não esquecer, e ele registra tudo em memórias artificiais. E a memória natural, como é que fica? A pessoa vai esquecendo. Eu, no passado, eu tive meus problemas de memória, tá? Numa empresa que eu trabalhava, por um lapso, né, um esquecimento, eu deixei de fazer o backup dos arquivos de uma editora de lista telefônica e esse esquecimento gerou uma invasão por vírus de computador e perdemos o trabalho de um ano inteiro. E aí eu fiquei arrasado, achei, putz, Se sentiu culpado, né? Ali. eu tenho um problema de memória, alguma coisa errada aqui. E aí eu comecei a procurar formas de melhorar minha memória. E eu comecei a ler livros sobre memorização. E aí comecei a perceber que existia uma boa memória, mas eu não sabia utilizar. E aí eu comecei a treinar minha memória, treinar. Comecei a ensinar as pessoas. E aí em 2006 eu soube que tinha uma filial, vamos dizer assim, do livro dos recordes no Brasil, que era o Ranking Brasil, que homologa os recordes nacionais. E aí eu fui lá, fiz a homologação, né, fiz os testes e aí recebi, em 2006, o título de melhor memória do Brasil. Caramba. E aí eu descobri, então, que era Pro cara que é esquecido. um ex-esquecido, né, É. que se tornou melhor memória do Brasil. E hoje o meu trabalho é esse, é mostrar para as pessoas que existe uma boa memória. Só que elas estão se afastando mais e delegando tudo para memória artificial. Memória artificial cai, que é o celular, né? É. Cai, quebra, rouba, pifa, acaba a bateria, queima, defasa. Quando eu fiz faculdade, eu gravava, eu não sei se você sabe qual é a sua idade, né? Mas eu gravava os meus documentos da faculdade em disquete. Ah, eu também. Hoje, se eu quiser ler aquelas memórias do disquete, eu não tenho como Tem ler. como. Não É. tem como. Então, quando a gente joga tudo em memórias artificiais, a gente fica refém, né? E acaba deixando de usar um dom natural maravilhoso que nós temos, né? Tem que desenvolver isso, né? Exercitar. E aí, Isso. como é que foi o desenvolvimento? Pode falar. A memória humana, ela... Eu não gosto dessa analogia, mas seria como um músculo que você treinando, você vai ter uma memória cada vez mais forte e retentiva. Sim. E aí você aplica, você passa a viver em função da memória. Por exemplo, seu nome é Alberto, tá? É, é muito comum quando você cumprimenta um cliente ou uma pessoa, você escuta o nome, ele entra por aqui, sai por ali. Aí tu fica olhando para a pessoa, mas você não lembra o nome dela. E aí você finge que, né? Não, o meu amigo, e aí chefe, e aí parceiro, tal. Utiliza algum outro nome ali Isso, para. pô, se eu ouvir o seu nome, eu vou dar um jeito de gravar o seu nome. Então eu olho pro Alberto, aí eu vejo o seu cabelo aberto assim, letra A, cabelo aberto, Alberto. Pronto, é uma associação simples que faz eu lembrar do seu nome com mais facilidade.
Opa. Essa eu nunca tinha visto. Geralmente é o meu pai, meu avô, meu primo, mas essa foi interessante. Usar também alguma coisa de impacto É o visual. rosto da pessoa, no rosto da pessoa. Legal. Tá? Essa eu nunca tinha escutado. Mas a memória também, esse processo de você trabalhar a memória, como é para a questão de aprender outros conhecimentos? Eu tenho muita dificuldade, Renato, para aprender inglês. É impressionante. Eu já fui em várias escolas de inglês, já cansei, falei, o jeito é morar lá fora e para esforçar, aprender, viver, né? Como é isso? Será que eu consigo aí exercitar essa É, questão da memória para é uma, é gravar? uma, é uma boa pergunta, tá? O segredo da aprendizagem de idiomas, a memorização de idiomas está em 2 pontos, tá? Compreender e repetir. A fluência que a gente tanto sonha no outro idioma, tá? É quando você consegue levar aquele vocabulário para a tua memória de longa duração. Então, não adianta você ir numa escola de inglês, assistir uma aulinha por semana. Você tem que acordar em inglês, almoçar em inglês, jantar em inglês e dormir em inglês. Ou seja, você tem que saturar. Uma vez que você entendeu, você tem que saturar a sua memória vendo filme, mudando a configuração dos seus aparelhos, tudo para o inglês, porque aí você é muito rápido o processo, quando você satura a tua memória daquele novo idioma. Se envolver É que mesmo, né? existe um desconforto muito grande, porque você tá fazendo o teu cérebro sair da natureza dele. Qual é a natureza do cérebro humano? Economizar energia. Então, quando eu estou É aqui, meio que preguiçoso, vamos é dizer. preguiçoso, exatamente, mas essa preguiça é para preservação mesmo, tá? Sim. Só que quando você coloca na tua cabeça, não, eu vou aprender esse negócio, eu vou me dedicar 1 hora por dia ao aprendizado de idiomas, em pouco tempo você já estará falando, mas eu quero acelerar. Tudo bem, então vamos lá, 4 horas por dia. Então eu tenho um curso que chama Memória Blindada. Aí dentro dele tem um módulo que chama Inglês em Tempo Recorde. Que aí eu proponho para o aluno uma imersão de 7 dias, 12 horas por dia, Caramba. tá? No idioma que ele pretende. Então, se o Alberto se internar num hotel, numa chácara, sei lá, tá? E ficar 12 horas por dia aplicando as técnicas, seguindo as orientações, tudo que a gente construiu lá no método, em 7 dias você está falando inglês. Mas Já vou comprar então, agora já vou comprar. Resolveu minha vida. não, se você tiver esse tempo de imersão, Dedicação, de né? auto-imersão, não Não tem tem como. como. Bacana, viu, Renato? Ia falar outra. Não, é isso que muitas vezes as escolas elas exploram essa inabilidade que o aluno tem de memorizar, ele não sabe memorizar, então ele fica lá, eles arrastam aquele curso de inglês por 5 anos, um encontro ou 2 por semana. O cara não fixa na memória, Fixa. é intensidade. E aí a rentabilidade é boa, né? Aí a rentabilidade é maravilhosa, né? Sempre vai ter aluno, né? Sempre Que vai não ter. aprende. E aí, falando sobre essa questão do TDAH, né? Que a gente escuta muito, déficit de atenção e tudo. Como é que é esse processo com a metodologia que você tem da Sim. memória e tudo? Hoje a gente tem muitos diagnósticos a gente tem que separar, tá? Tem o TDAH e a síndrome do pensamento acelerado. Sim. Às vezes a pessoa só é acelerada. Por que ela é acelerada? Conferindo internet, checando o tempo todo mensagem, ruído ali, alguém chama. Então, o nosso estilo de vida faz com que os nossos sentidos estejam o tempo todo aguçados. Então você fica com uma hora estou conversando com você, mas está preocupado com a empresa aqui e ali, e aí teu pensamento começa a ficar acelerado. No começo você me perguntou, Renato, mas você é tranquilo assim sempre, tá? Porque eu adaptei a minha vida para eu viver num ritmo mais lento. Porque eu consigo raciocinar, eu consigo refletir antes de reagir, eu consigo pensar naquilo que eu estou falando. Então eu tento criar um estilo de vida mais minimalista, né? Cuidar de uma coisa de cada vez até o fim, tá? E aí eu consigo raciocinar melhor. Já a pessoa com TDAH, aí é um transtorno mesmo, neurofisiológico. Aí a pessoa precisa, às vezes, de um bom diagnóstico
E aí, às vezes, pode ir para o medicamento ou pode ir para outras coisas que ajudam. Uma arte marcial, uma prática esportiva, exercícios como meditação, yoga, que ajuda a trazer a pessoa no centro de novo. Agora, a galera que está assistindo a gente, que tem TDAH, a palavra-chave é interrupção. Quais são os fatores que interrompem você? Porque a pessoa com TDAH, se ela cortar as interrupções, se trancar numa sala fechada, sem Tira janela, celular, né? tudo, só ela e uma mesa e um livro, ela vai perceber que existe um ser concentrado ali dentro. Tem que ter motivação também, né? Tem que ter um bom motivo, Tem que ter claro. uma motivação. Mas aí as vantagens e desvantagens. Você até falou questão da pessoa que tem essa questão. Tem algum caso que tenha mais vantagem, desvantagem? Cara, a pessoa com TDAH, é, ela tem uma percepção muito refinada. Então ela está aqui conversando com você, mas ela está prestando atenção nos sons, nas cores. A cabeça dela está assim, ó, um liquidificador. E esse cara, ele consegue enxergar coisas que as pessoas no estado normal não enxergam. Tá? Ele consegue achar associações, né? E aí essas associações, ela emerge ali como algo criativo, uma sacada criativa, uma tiradinha que faz todo mundo rir. Né? Então, a pessoa com TDAH, se puder resumir numa palavra, é criatividade. E se ela puder canalizar essa criatividade num business, por exemplo, num negócio, ela vai fazer um negócio inovador, ela vai criar negócios fantásticos. Se você der um Google, colocar lá pessoas famosas ou ricas, milionárias com TDAH, você vai ver um monte de gente. Um monte, né? Né? Então, assim, quando você vai para a Ritalina, que eles falam que vão tomar a Ritalina para controlar, a mente da pessoa com TDAH é uma Ferrari. Quando você toma a Ritalina, você transforma a Ferrari num Fusca. Quando, na verdade, você deveria aprender a dirigir a Ferrari. E não transformar no outro carro, né? Exatamente. Né? Então, a pessoa com TDAH, às vezes, fica na base de remédio, ela fica meio xarope ali, tá. Chateada, né? Talvez com o que tá passando. Mas, ô Renato, e aí a Memory Academy? É assim mesmo que fala? Memory Academy? Memory Academy. Como é que foi o surgimento e como é que Pois está? é, a gente tem hoje a maior escola de memorização do Brasil. São 6 cursos. Tem o Estudo Memorização, que é um curso de memorização para quem presta concurso público, vestibular, né? Estudante de faculdade que não consegue memorizar matérias. Tem o Memo Kids, que é memorização para crianças de 8 a 14 anos que têm dificuldade de estudar. Você tem filho? Ainda não. Ainda não. Eu posso dizer, eu e minha esposa, a gente fala que tem 2 filhos, são 2 gatos. Aí. Mas não vai, não, os pets não podem. Mas em muitas famílias a hora do estudo é a hora do terror, né? Então porque a criança Tenho sobrinhas, né? Então eu vejo. a criança não sabe estudar e a mãe insiste, vai estudar, e a criança não sabe como. Então tem o Memo Kids que ajuda essa empregada. Tem o Bíblia Memorização, que é o pessoal que quer memorizar a Bíblia. Tem o Memória Blindada, que é para profissional, a pessoa que quer aprender o inglês, que quer aprender a ser mais focada. Tem leitura dinâmica também. Então tem vários produtos. Aí hoje nós temos na versão online dele mais de 120 mil alunos. São todos os cursos que você me falou agora, eles são gravados ou híbridos? Como é que funciona isso? São cursos gravados, a pessoa já compra, acessa e já começa a fazer. Já começa a fazer, legal. E aí hoje na palestra, como é que foi lá? O que que você focou, né? O que que você passou para as pessoas hoje aí nesse evento maravilhoso? Como são empreendedores, a gente falou de um mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia. Sim. Então, quando você tem um caminhão de informações que chega a todo momento, né? O tempo nosso não muda. 24 horas você vai ter que se matar para... E aí, quando você não tem nenhuma estratégia de aprendizagem, você acaba, muitas vezes, apelando para memórias artificiais. Anotar, gravar, registrar. E aí você acaba, muitas vezes, na hora daquela reunião, na hora que você precisa tomar uma decisão importante, porque o empresário o tempo todo tem que tomar decisões, né? Uma decisão inteligente, você não tem a base, né? A base de dados que é a nossa memória bem abastecida. Então não adianta você comprar um livro, passar os olhos nas páginas e ficar com a cabeça nas nuvens. Você tem que aprender a ler, se concentrar e memorizar o conteúdo. Na reunião que você faz de negócio, na palestra que você assiste,
tem que ativar essa memória para conseguir alimentar o teu cérebro para você tomar decisões inteligentes. Poxa, bacana. Para quem assistiu aí, tenho certeza que foi bom e eu vou pegar esse vídeo aí para assistir também. O que você pode deixar aqui nesse final desse bate-papo rápido, express que a gente está tendo, essa experiência, para quem está empreendendo, né? Quem está começando essa jornada, que não é um desafio para muita gente. Às vezes a pessoa está na CLT, foi demitido, aí é forçada a empreender, ou sempre quis empreender, está no início da jornada, com esse conhecimento que você tem, o que pode somar na pessoa nessa etapa? Cara, assim, o que eu aprendi na minha jornada é que quando você foca naquilo que você quer construir, o seu foco, né? O que é o foco? É o objetivo que eu tenho a curto, médio e longo prazo. Focar significa o quê? Tirar as distrações. Distrações que roubam a tua energia. Sim. Porque muitos dos empreendedores têm ideias ok, têm um plano de execução ok, mas eles não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque eles perdem muita energia atrás de coisas que não contribuem nada. Eu estava conversando com um rapaz agora há pouco aqui. Renato, eu parei de beber. Pô, quando você toma um porre, no dia seguinte você fica morto. Ou seja, não é que você fica morto, você fica sem energia. Quando você vira uma noite de sono, né, uma noite sem dormir numa balada, no dia seguinte você fica sem energia. Quando você fica 2 horas sei lá, no Instagram, né, quando você termina de mexer no Instagram, você gastou energia do teu cérebro, porque para você ver rede social você gasta energia. Gasta? Como Muita gasta? energia, muita energia. Muita informação a cada 10 segundos. Então, se uma tarefa que eu faço em 60 minutos, o Alberto faz a mesma tarefa em 20 minutos e muito melhor do que eu tenho que saber quais são os pontos que estão minando a minha energia, tirar e focar. E aí a lição é essa: quando você foca naquilo que você quer, num único ponto, você reduz em até 80% o tempo de execução daquela tarefa. Caramba, isso é fantástico. E todo empreendedor tem esses desafios. Às vezes o cara acerta no negócio, já começa a olhar para um outro segmento, e aí já quer empreender de novo, porque fica aquela cabeça de quem está vendo várias oportunidades. É melhor você pegar uma e fazer bem feita, né? E construir, solidar, né, esse negócio. Alberto, você falou uma coisa super importante, tá? O que está matando hoje muitos empreendedores? A falta de paciência. Porque quando você abre um negócio, você tem que preparar o solo, você tem que adubar, você tem que plantar a semente e você tem que cuidar dessa semente por muito tempo. Com muito amor, até formar o primeiro brotinho, e aí vai virando a planta, aí vira até ela começar a dar fruto. Não dá rápido, né? E a gente está numa geração, a geração do clique. Ele quer que plantar semente hoje, amanhã já quer colher a goiaba. Imediato, né? Imediato. Não tem isso. Não tem. Tá? Então, e aí por que não tem isso? Porque a gente está perdendo a paciência, não tem esse tempo de maturação. Então, pô, eu quero abrir um negócio, vamos lá. Estatisticamente, qual é o tempo que eu tenho para fazer esse negócio crescer e funcionar e dar frutos, dar o retorno? Isso aqui, nesse segmento eu tenho, sei lá, 5 anos. Se é isso que você quer de fato, entenda que você vai ficar 5 anos regando, tempo, cuidando, com muito amor, e você vai chegar lá. Acredito também. Renato, isso é foco. Foco, total. E eu sempre usei também o foco. Durante muito tempo eu fui DJ e fazia festa. Só fazia isso para ser o melhor em Natal. Depois eu dediquei à empresa da família. Eu tinha uma perda aqui com meu pai. Passei 10 anos dedicando a essa empresa. E agora eu tô há 2 anos dedicando ao novo negócio, que é a Escola de Líderes. É só esse negócio. Então eu carrego sempre, quando alguém me pergunta, a mesma história. Faz bem feito uma coisa que não tem como. Você vai ser melhor do que as outras pessoas, porque você já está sendo diferente das outras pessoas por dedicar 100% do tempo para aquilo dar certo, né? Mas show, dá pra gente bater papo pra caramba. Nossa, gostei, viu? Ficar o dia inteiro. Renato, brigadão. Vamos fazer uma live, algum momento aí mais demorada, de repente, para falar mais de memória. E aí a galera que acompanhou a gente, pode mandar comentário, depois eu marco esse bate-papo aí, esse bate-bola com meu amigo. Memory Academy, segue lá.
Renato Alves tem as redes sociais dele, a gente vai colocar aqui embaixo para você seguir. Só tá começando, viu? Primeiro dia do Fórum Negócio, só tem gente top assim, ó, cara top aí que incendiou ali a palestra dele. Obrigado, viu, Renato? Valeu. Valeu. Tamo junto.